Então, meus irmãos, estamos aqui para continuarmos as nossas aulas na Confissão de Fé de Westminster. Estamos aqui na nossa quarta aula sobre o capítulo 3 dos Eternos Decretos de Deus e daremos início nessa aula a partir do ponto 3 dos Decretos Eternos. E nós vimos, na última semana, encerramos aí a aula falando como a soberania de Deus é o ambiente necessário a fim de que exista responsabilidade por parte do homem. Não há outra forma do homem ser responsabilizado sem que um Deus transcendente, sem que um Deus que emane a sua transcendência em ordem, em decretos, em ordenanças, leis, penalidades, tudo isso tem que ser estabelecido por Deus para que haja certo e errado na natureza, na criação, e assim o homem possa ser julgado e possa ser responsabilizado por suas ações. Sem a soberania de Deus, nós não temos responsabilidade. Agora nós vamos continuar a partir do ponto 3, que diz: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, a nossa confissão de fé, ela coloca termos distintos para falar do réprobo e do salvo. O réprobo, ela usa a ideia de pré-ordenado. Há um cuidado da confissão de fé em dizer isso para colocar que Deus agiu de formas distintas quando trabalhou uma figura e outra. A ação de salvar de Deus, pela confissão de fé, não é idêntica à ação de condenar da parte de Deus. Há uma diferença, há uma forma. Isso advém de um cuidado infralapsário que está por detrás da nossa confissão de fé. Ou seja, nossa confissão de fé entende que Deus decretou primeiro a queda e então a sua redenção. Ela não aborda diretamente como nós vimos isso, mas essas ideias ficam por detrás. E devido a isso, esse cuidado do infralapsariano, daquele que vê a ordem dos decretos de Deus como uma ordem histórica dos fatos e não uma ordem lógica das motivações, por exemplo, é justamente para poder ter esse cuidado para que Deus não seja o autor do mal. E Deus não sendo o autor do mal, ele também não poderia ser o autor em si ou a causa direta da perdição da pessoa. Teria que ser algo dela, teria que ser algo advindo da queda, e não Deus ter primeiro desejado salvar e então ordenar a queda para que aquela pessoa fique na queda. Não, a ideia é, há uma queda, há um ser humano agora caído, e a partir desses, Deus então vai agir positivamente sobre esses caídos a fim de que eles sejam salvos. No pensamento supralapsariano, em que Deus primeiro decreta a salvação ou a glória de Cristo, como é o meu entendimento, Deus decretou então que ele fosse glorificado, então Deus decreta a queda para salvar alguns e deixar os demais. Há uma tênue diferença nisso daí, que não cabe muita gente falar aqui nesse vídeo, mas só para nós entendermos a razão desses usos distintos. Por que ele não fala que predestinou a alguns homens e fala aqui que preordenou, ao invés de também predestinou outros para a morte eterna? Então esse cuidado na tradução, esse cuidado aqui nessa mudança de palavras é para transmitir essa diferença de entendimento em que Deus ativamente salva um ser humano e que negativamente deixa o ser humano ali na morte eterna. Então a gente vê nisso daí que anjos estão inclusos no plano de Deus de permanecerem firmes ou de caírem, porque tanto anjos quanto seres humanos vão desfrutar da glória de Deus. A diferença é, anjos caídos não têm a possibilidade de retornarem, ou seja, de serem redimidos em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é homem e não anjo, para poder representar anjo na cruz e morrer pelos pecados de anjos. Ponto 4. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído.
Então a predestinação, ela justamente é essa ideia de que há algo fechado, há algo realizado aí. Deus não deixou o plano em aberto, não existem possibilidades de mudanças, porque o seu plano eterno é perfeito, como ele o é. Não há nada que vá acontecer de forma distinta do que Deus planejou para si. Nesse sentido, então, esses homens e anjos predestinados e pré-ordenados, eles sempre serão os mesmos, eles seguirão o plano de salvação de Deus e recebem a sua posição da parte de Deus. Certo? Não há como haver mudanças nisso daí. A igreja, ela não vai se tornar maior ou menor por uma mudança do plano de Deus, mas sim pela operação do plano de Deus em trazer os eleitos e também em retirar aqueles que devem ser retirados de dentro da igreja, ou, de uma forma mais final, do corpo daqueles que são salvos, da igreja invisível de fato. Ela não vai crescer, ela não vai ser maior do que poderia ser, ela não vai ser diferente daquilo que Deus determinou, ela vai ser exatamente o que Deus determinou. E os céus terão sempre os anjos que Deus tomou para si e guardou para si desde a eternidade. Textos interessantes para nós compreendermos. Quando eu estava com eles, João 17:12, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então fala de Judas aqui, que ele já foi determinado a fim de que fosse o traidor de Jesus, cumprisse o plano de Deus de redenção, entregando Jesus aos seus traidores, e assim a crucificação ocorresse. Judas foi determinado a fim de que ele fosse o traidor de Jesus, aquele por meio de quem Jesus seria sacrificado. Aí cabe o questionamento. Mas isso seria Judas. Foi só ele, só para poder cumprir o plano. Né? Quer dizer, coitado do Judas. Com Judas pode, né? O resto todo não pode. Mas não, olha o que diz Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. A palavra fez aí, ela vem do hebraico, é pa'al, ela é a tradução dessa palavra, e ela tem mais a ver com a ação providencial de Deus do que com a criação ex nihilo, aquela criação do nada, inicial. Tem mais a ver, portanto, com a providência do que com o decreto. Mas perceba, a ideia é que você tem uma finalidade e alguém que é colocado na história, no espaço, no tempo, para cumprir essa finalidade. Então, não só Judas, mas os ímpios, de uma forma geral, eles existem e foram chamados à existência a fim de cumprirem um plano eterno de Deus, um determinado intento do Senhor, um propósito de Deus. Então, o ímpio, ele é feito, ele existe para um propósito. Ele é providencialmente feito para que um propósito seja cumprido. Tá? Então, você tem aí Deus colocando e estabelecendo quem é quem. Deus é quem identifica o salvo, o ímpio, e estabeleceu todas essas coisas. Foi Deus quem ordenou todas essas coisas. Foi Ele quem criou todas essas pessoas. E eu creio aqui que de uma forma intencional, de uma forma ativa, Deus faz o ímpio para cumprir os seus planos eternos. Claro que isso é uma questão difícil, complicada, porém eu não consigo fugir de declarações bíblicas que são muito diretas, de um Deus que se roga de ter toda a autoridade e que ainda diz, que fala sobre seres humanos. Outro provérbio vai dizer, se não me engano 21, que assim como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos de Deus, para onde quer e inclina. Se Deus inclina o coração do rei, ainda mais de nós, réis mortais. Então, a Escritura parece colocar o ser humano sob o controle de Deus. Não existe uma paridade de poder, de escolha, de possibilidades e capacidades. Vontade de Deus é uma coisa, vontade do homem é outra. Liberdade em Deus é uma coisa, liberdade na criatura é outra, totalmente diferente. E essas coisas não estão concorrendo. Na verdade, é a vontade, a liberdade, o ser de Deus é que dá o ambiente e a possibilidade para que exista a vontade e a liberdade do ser humano. E aí, sobre o segundo ponto, esse número determinado e fechado, Jesus vai falar: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conheceu a mim,
Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Veja que Jesus está identificando suas ovelhas. Pessoalmente, ele diz que o indivíduo ovelha, cada indivíduo ovelha, é conhecido por ele e ele é conhecido por essas ovelhas. Há o que é dele e há o que não é dele. Há inclusive ovelhas que não eram daquele aprisco, ou seja, dentre os judeus. Jesus já estava aqui manifestando o seu intento de ir aos gentios e de que eles conhecessem a graça de Deus e chama-os de suas ovelhas também, que não são desse aprisco. A ideia do pastor que juntava suas ovelhas com ovelhas de outro pastor no mesmo aprisco, eles cuidavam dessas ovelhas e na hora de levar ao pasto, na hora de levar embora desse aprisco, o pastor ele comandava as suas ovelhas e essas suas ovelhas ouviam a voz do seu pastor e atendiam o chamado de seu pastor. Então, há claramente uma identificação de alguém que é e de alguém que não é. E aí Jesus, anteriormente no capítulo 6, disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, declaração mais tácita aqui de Jesus no verso 44 é: ninguém vai a ele se o Pai não enviar. Então, se nós temos um número específico, é óbvio que Deus também está cuidando para que esse número se cumpra. Então ele envia as pessoas até Jesus. E ninguém vai até Jesus se o Pai não enviar. E esse ir até Jesus, obviamente, não significa simplesmente fisicamente se aproximar de Jesus. Significa necessariamente se achegar num desejo, numa necessidade, numa procura pela pessoa de Jesus. Diferentemente do jovem rico, que foi à procura de si mesmo, ao invés de procurar Jesus. Essa é a diferença fundamental dessa questão de ir até Jesus. Além disso, Jesus deixa muito claro que ele não perde um daqueles que o Pai lhe deu. A menos que você venha argumentar de que Jesus ele falha no seu plano, ele falha em obedecer à ordem de Deus, você vai ter que reconhecer que Jesus está afirmando que ele não perde. E um outro detalhe é como é que Jesus pode dizer que é da vontade de Deus que ele perca ou não algum, que ele mantenha todos ou não, se em última instância depende de você decidir permanecer com Cristo ou não. Como é que pode ser da vontade de Deus alguma coisa que em última instância depende da sua vontade? Então não faz sentido você pensar num Deus que prevê as coisas e então toma decisões. Porque não só isso não passa de plágio, Deus se rogando de uma ação que em última instância é sua, como também não faz sentido Deus dizer que é vontade dele. Não, a vontade é sua. Olha, Deus quer muito que nenhum se perca, mas, olha, não depende de mim. Eu, Jesus, não posso fazer nada. Quem pode fazer é você. Então, por favor, me ajuda a obedecer a Deus e decide ficar comigo. Ou seja, você percebe que o texto ele perde força. As palavras, elas perdem força. O Pai, Jesus está dizendo que a prerrogativa é a vontade do Pai, que isso é algo que ele mesmo, Jesus, segue e que ele não vai perder ninguém. Ele não vai perder quem quer que seja. Então tenhamos a tranquilidade no nosso coração de afirmar com todas as letras que a vontade de Deus é que ninguém se perca e que, portanto, o número está estabelecido, não cresce e nem diminui. Ninguém pode se dirigir a Jesus Cristo se não for pela vontade de Deus. Aliás, nem o nosso arrependimento pode existir se não for pela vontade de Deus. Ou ignorais que é pela bondade de Deus que nós chegamos ao arrependimento, como diz Paulo em Romanos 2. É Deus que nos conduz ao arrependimento. Tudo aquilo que é necessário para irmos a Cristo é Deus que nos dá. É a palavra, é o chamado, né? É a justificação, o entendimento, o arrependimento, a fé.
todas essas coisas nós cremos que são frutos da ação de Deus, do mover de Deus, que nós vamos estudar ao longo da confissão de fé. Mas todas elas são providências para que esse plano eterno de Deus se cumpra e nenhum se perca e o planejamento esteja correto. Tá? É um planejamento, é um plano, é um desejo, é uma vontade, é um decreto. Não é uma previsão, não é uma antecipação. Tá ok? São coisas distintas, são moveres distintos. Você ver, então, decidir, ou seja, o ser humano tem a prerrogativa da motivação, do pontapé inicial, mas nós cremos não, que Deus tem esse pontapé inicial, que é Deus quem define e realiza a sua obra. Então, ele decidiu, na eternidade, estarmos ao lado de Jesus. Então, tenha certeza no seu coração. Se Deus definiu você para ele, você será dele. E também tenha certeza no seu coração. Se ele não decidiu isso, isso não vai ocorrer. Isso deve, por exemplo, ter implicações na nossa própria pregação do Evangelho. Eu não vou pregar o Evangelho achando que eu vou converter as pessoas ou planejando converter pessoas. Está totalmente fora do meu poder. Está totalmente fora da minha alçada. Então não tem como eu realizar um plano como esse. O que eu preciso fazer então? Reconhecer que eu sou simplesmente utilizado como a voz que vai conclamar as pessoas a irem até Jesus. Quem for ovelha de Jesus vai ouvir e vai até o seu pastor. Quem não é ovelha de Jesus vai até o seu pai, que é o diabo. Não tem jeito não. Ou é com Jesus ou é com o diabo. Não tem meio termo. Tá ok? O próximo ponto, ponto 5, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Então, a nossa confissão está defendendo uma prerrogativa plena de Deus em predestinar. Ao contrário do que alguns às vezes querem dizer, por não entenderem corretamente a confissão de fé, não há nenhum arminianismo aqui por detrás. Isso aqui, inclusive, está acompanhando o Sínodo de Dort. Deus não viu o que aconteceria, então tomou uma decisão. Deus tomou uma decisão e o que vai acontecer se tornou possível, se tornou certo, não simplesmente possível, né? Vai acontecer porque Deus estabeleceu assim. Então, Deus não olha a sua perseverança para dizer, esse é um que crê de verdade e vai até o fim. Então, esse eu vou predestinar para a vida eterna. Um problema básico com essa ideia é que isso não é predestinar. Se Deus vê e vê o que você vai fazer, e então ele toma uma decisão, não só a prerrogativa está com a criatura, como esse criador não fez nada. Porque quem decidiu foi você, quem fez você, e agora ele está dizendo que ele predestinou. O nome para mim disso, na minha opinião, é plágio. Né? Quando alguém faz uma coisa, você usa dizendo que foi seu. Então isso não é predestinar. Mas a confissão está dizendo que isso é imutável, é um plano santo, que atende simplesmente à vontade de Deus, não há uma motivação externa a Deus para a realização desse plano, e isso foi na eternidade, antes que o mundo fosse feito, e tudo em Cristo. Aqui está evocando Efésios capítulo 1, onde Paulo vai trabalhar a predestinação, a realização da vontade de Deus. Nós somos predestinados em Cristo, adotados em Cristo, recebemos as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e todas as coisas convergem para Cristo Jesus. Tudo converge para o nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter essa fundamentação aí do que a palavra de Deus está dizendo, que Deus estabeleceu um plano pela sua vontade e focalizando a pessoa de Jesus. Correto? Vamos dar uma boa olhada no texto de Romanos 9, há algumas questões importantes aí. Né? Primeiro, assim, Paulo ele fez uma afirmação no capítulo 8 de Romanos 9, que nada vai nos separar do amor de Deus.
Mas aí fica a pergunta, e os judeus que eram o povo de Deus? Eles não tem um monte de judeu que não crê em Jesus, que está separado desse amor? Então Paulo ele vai em Romanos 9 responder para uma igreja que tinha ali judeus e gentios reunidos e em disputa, por que há judeus que não são salvos e Deus ainda assim é fiel e nada nos separa do amor de Deus? Então, para a gente perceber um pouco aí a fundamentação da carta, né, para essa questão que os irmãos poderiam levantar, no capítulo 2, Paulo mostrou que questões externas têm pouco valor, ou nenhum valor, se não forem frutos das questões internas. Não adianta você seguir a lei por fora, tem que ser por dentro. Não adianta você ser circunciso na carne, você tem que ser circunciso no coração também. E isso é necessário para que de fato você tenha um relacionamento verdadeiro com Deus ou que as coisas representem uma realidade no seu relacionamento com Deus. Senão, vai ser simplesmente algo seu, algo para inglês ver ou para questão de justiça própria, para ser visto dos homens, como diria Jesus no Sermão do Monte. Então, ele passa, ainda assim, diante disso, diz, olha, os judeus eles têm umas vantagens. Quais são essas vantagens? Todas essas operações que Deus fez nos judeus desde o Antigo Testamento, a aliança, a promessa, o patriarca Abraão, todas as revelações que Deus foi fazendo no povo. Então havia uma certa vantagem dos judeus nesse relacionamento com Deus, porque Deus operou através deles na humanidade. Mas Paulo está justamente mostrando aqui no capítulo 3 que não importa, porque tanto o gentio quanto o judeu pecaram e carecem da glória de Deus. E aí vai mostrar que o próprio Abraão, o terceiro ponto no capítulo 4, foi ele justificado por fé. Ele não foi justificado por ser Abraão. Israel não é Israel por causa de Abraão, mas Abraão e todo Israel estão ligados à questão da fé que Abraão tinha. Por isso ele foi justificado. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a carta quer mostrar para judeus e gentios que eles estão na mesma situação de Deus em Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus, tudo aquilo que é de Abraão passa a ser de ambos, passa a ser do gentio, passa a ser do judeu. Todos eles recebem, através de Jesus Cristo, toda a promessa, tudo aquilo que a aliança trazia. E aí, olhando para o capítulo 9 especificamente, nós vamos ver que o intuito de Paulo é mostrar que a predestinação ela é a causa da salvação, não qualquer obra ou propriedade do indivíduo. Tá? Como, por exemplo, sua genealogia. Eu sou filho de Abraão. Daí, e a Paulo vai mostrar. Aí, há uma pequena estrutura desses versos aqui que nós vamos ler. Do 1 ao 10, a gente vai ver que a descendência de Abraão é pela fé e não pela carne. Então não importa se você nasceu da linhagem de Abraão, o que importa é a fé. Aí dos versos 11 a 18, Paulo vai demonstrar que a misericórdia de Deus ela é fruto de sua soberania. Deus tem misericórdia soberanamente. E o último pedaço aí vai ser do 19 a 24. Deus pode usar os descendentes de Abraão como ele quiser, portanto. Certo? Olhando para o texto, vai dizer essa primeira parte aí, do verso 1 ao verso 10. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente,
mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Então Paulo aqui está defendendo que a descendência de Abraão ela não foi definida, né, pela carne ou nascimento, mas pela fé. E por que eu estou usando fé e não promessa, como diz o texto? Com o fundamento de que Paulo vai trazer essa mesma ideia em Gálatas, onde ele vai dizer no capítulo 3. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, não interessa se a descendência, ou se nós pensamos em descendência em termos literais, pensando naqueles que nascem geneticamente de Abraão. Paulo está demonstrando que, diante de Deus, a definição de descendência são aqueles que creem como Abraão. Abraão não é pai simplesmente de uma nação, ele é pai de uma fé, ele é pai de uma religião, ele é pai de uma crença. E quem é o verdadeiro herdeiro de Abraão são aqueles que herdam sua promessa, são aqueles que estão crendo como ele. A grande promessa dada a Abraão de uma terra prometida, né, dessa terra, de um lugar para o seu povo e tudo mais, nós vemos que isso era simplesmente um vislumbre daquilo que viria, por exemplo, se cumprir com Cristo. Né? Então aquilo que para Abraão parecia grandioso, a terra de Canaã, Jesus vem e faz o quê? É toda a terra, não é só a terra de Canaã. Então, o que Deus usa o povo, usa ali a vida de Abraão, sua família, sua genealogia, para poder trazer alguma coisa, ou para poder falar alguma coisa a Israel, em Cristo Jesus nós percebemos que Israel era apenas um símbolo de toda a humanidade, era um símbolo de todas as pessoas, e que há crentes e descrentes, pessoas que vão receber, que não vão receber das coisas de Deus, e que, por fim, aqueles que recebem vão herdar uma terra. E qual é a terra? Todo o planeta. Não é só aquele pedacinho no crescente fértil ali na Palestina, não. É tudo. Então, se você fica ligado na carne de Abraão, você tem uma coisa muito pequena. Quando você percebe que não é a carne, mas a fé de Abraão, aí as coisas se tornam amplas. Essa é a ideia que as coisas são espirituais para nós aliancistas. Porque no espiritual, tudo se expande, inclusive a descendência de Abraão. Muito maior é a descendência de Abraão pela fé do que pela carne. Muito mais numerosa é a descendência daqueles que são filhos na fé de Abraão do que aqueles que são filhos pela carne de Abraão. Então, o que nós estamos vendo aqui é Paulo fazendo essa defesa de que não importa se você nasceu de Abraão. Nunca foi definido. O verdadeiro israelita não é o da carne, é o da fé, é o da promessa. Então ele focaliza em dois exemplos iniciais, que é do primeiro dos filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Não era Ismael, é Isaque. Depois, dos filhos de Isaque, com Raquel, com Rebeca, aliás. Não era nem os de Raquel, eram os de Rebeca. E não só os de Rebeca, não era Esaú, é Jacó. E Deus vai demonstrando assim que não basta ser filho de Abraão. Desde o início, o filho de Abraão não acompanhava Abraão na fé. Desde o início de Abraão, não houve essa ligação de Deus com as promessas, com a aliança com esses filhos. Não, somos da promessa. Aqueles a quem Deus trabalha a promessa, aqueles que vêm da promessa de Deus. Qual é a questão? A questão que Paulo vai dizer no verso 16 do capítulo 3 de Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, qual é a questão aqui que Paulo quer demonstrar? O que importa, e o que é filho da promessa de Abraão, geneticamente, o que importa são aqueles da linhagem de Jesus que vão conduzir a Jesus. Porque a questão não é Abraão, é Jesus. Abraão ele é chamado para ser da linhagem de Jesus, para que Jesus venha um dia a nascer. Não, Jesus nasce por causa de Abraão. Não é que Deus olha assim e fala para o seu filho lá na eternidade, fala, ó Jesus, o negócio é o seguinte, vai ter um camarada que vai existir aí que chama Abraão. E o cabra é bom mesmo e você vai ter que nascer da descendência dele, tá?
Não tem outro jeito, não. Ele vai ser melhor para você nascer, vai ser na descendência dele. Porque Abraão é o cara, não é isso, pelo contrário. É Abraão que é tornado Abraão, porque Cristo vai vir e Deus vai suscitar de sua descendência. E Paulo vai dizer que as promessas dadas a Abraão, elas são cumpridas, elas são dadas, elas são realizadas no descendente, não nos descendentes. É em Cristo que tudo se cumpre, é em Cristo que tudo é possível. Então o próprio Abraão só recebe das suas promessas, só vai ver tudo realizado por causa da pessoa de Jesus e não por causa de Abraão. Então Paulo ele estabelece essa linha genealógica de Abraão, mostrando que Deus sempre escolheu e separou, dizendo esse não é, esse não é, esse não é, justamente para mostrar não importa, o israelita não é aquele que nasceu de Abraão, mas aquele que crê. Porque mesmo na descendência de Abraão não é todo mundo. Dos próprios filhos depois de Jacó, não foram de todos, foi de Judá que veio Jesus. Né? Não foram de todos os filhos. Então, Paulo ele quebra essa ideia. Não basta ser descendente de Abraão. Tem que ser da promessa. O que importa é a promessa. O foco é a pessoa de Jesus, não a pessoa de Abraão. E aí a próxima parte, no verso 11, diz, em diante, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela, a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, na última aula, nós lemos os versos aqui de Êxodo, em que um diz lá, Faraó endureceu o seu coração, e depois Deus endurece o coração de Faraó. Paulo ignora simplesmente o fato de que na realização histórica, Faraó ele trabalha os motivos, as razões em sua mente para não deixar o povo ir. E Paulo simplesmente trabalha a causa última, que é Deus. Deus endurece o coração de Faraó. Por quê? Porque ele tem um plano, ele tem um propósito. Aliás, o plano e o propósito de Deus é que faz com que todas as coisas se realizem. E isso também é verdade sobre a vida de Jacó e Esaú. Porque eles nem eram nascidos para que se demonstrasse o que seria da eleição deles, ou seja, Deus elegeu um para salvação e outro para perdição, de modo que um viveria uma vida em direção à salvação, ou seja, Jacó com seu arrependimento, sua busca por Deus, e o outro seguiria sua vida de desobediência para a perdição. Nem isso tudo já estava estabelecido, e Deus já estava amando Jacó e odiando Esaú, porque a palavra usada aí para aborrecer, ela tem essa conotação de ódio. Deus o afasta. Paulo está acompanhando o seu raciocínio do capítulo 8, que diz, porquanto os que de antemão conheceu, esses também nos predestinou. Eu vou tratar com mais vagar esse texto adiante, porém, a ideia de conhecer, como nós já temos visto dentro do pensamento hebreu, era uma ideia de relacionamento. Ou seja, aqueles com quem Deus se relacionou de antemão, com quem Deus teve amor de antemão, esses Deus predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Então Paulo está acompanhando esse raciocínio, dizendo o quê? Que Deus amou Jacó de antemão e estabelecendo para ele um propósito de salvação. E veja o seguinte, o foco então, ele é dado em cima do propósito, o que torna a vida dos gêmeos, o que foi o propósito de Deus. Esse propósito já determinou que o mais velho seria servo do mais moço.
e que Deus amaria um e odiaria o outro. Esse era o propósito. Toda a vida deles caminha dentro desse propósito. Você vê, Esaú não era um camarada que falou que se cheirasse, não. Ele não era alguém ávido por servir a Deus e Deus o rejeitando. Não, Senhor, eu te quero, não me rejeita, não me rejeita. Não. Ele é alguém que levou uma vida condizente com a sua rejeição com Deus, da mesma forma Jacó, que em princípio era um enganador. E Deus então muda seu nome para Israel, e porque há arrependimento, há uma mudança de vida real na vida de Jacó, e o propósito de Deus eterno, ele se estabelece. E o que Paulo diz sobre tudo isso daí? Deus soberanamente decide com quem quer ter misericórdia. Um verso-chave aí é que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, não depende de você, não depende do homem, não foi Jacó que convenceu Deus na eternidade. Olha Jacó, rapaz, eu vou ser misericordioso com ele. Olha só como é que ele vai ser, olha o que ele vai falar, olha o que ele vai fazer, de forma alguma. Jacó que se tornou o que se tornou porque Deus resolveu usar de sua misericórdia. Então não depende de quem quer ou de quem corre, depende de Deus, não depende do homem, depende de Deus. Esse é o ponto que Paulo está querendo justamente falar. Por que não é toda a linhagem de Abraão? Porque é o da promessa. E por que da promessa um é e o outro não é? Porque Deus quer. E aí, na parte seguinte, ele vai contrapor qualquer tipo de reclamação e demonstrar que Deus pode sim levantar filhos de Abraão para salvação e outros para perdição. Vai dizer o texto: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e der a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Então, Paulo agora, ele levanta esse questionamento possível, né? As pessoas, mas como assim Deus pode ter misericórdia que ele quer? Que negócio é esse que agora Deus decide meu destino? Como é que esse negócio aí de que Deus, ele manda eu ser alguma coisa e ele ainda me responsabiliza? Então, Paulo vai evocar aqui o direito do Criador. Esse é o fundamento. Essa é a grande doutrina. Alguns pensam que para o calvinismo a principal doutrina é a predestinação. Não é, é a criação. É por ser Deus o Criador que ele pode predestinar. É por ser Deus o Criador que ele é o soberano. É por ser Deus o Criador que ele pode compatibilizar a sua soberania com responsabilidade humana. É por ser Deus o Criador que ele pode criar um ser humano com a vontade verdadeira e que ainda assim vai realizar o seu plano eterno. É porque ele é o Criador. Não é à toa que a Escritura se inicia com a criação e termina com a recriação. Não é por acaso que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, ele traça um plano e diz que vai terminar de uma determinada forma. Tá? Não é à toa que isso é assim. Então ele vai justamente convocar esse conceito. E aí ele faz uma comparação, né, do oleiro mexendo no barro com Deus mexendo com nossas vidas. Então, o que ele evoca do oleiro? O oleiro não pode fazer o que quer com barro. Ele não tem o direito, ou seja, ele não pega o barro e pode fazer o que quer, agora esse barro é dele, ele faz o que quer. Ele não tem autoridade, poder para poder decidir como esse vaso vai ser. E aí a questão é, o oleiro vai usar o barro como ele quer? E aí é interessante porque Paulo vai dizer que Deus pode fazer do mesmo barro, ou seja, o mesmo barro é o quê? Descendência de Abraão. Ele pode, desse barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra. Um vaso para derramar misericórdia e um vaso para derramar ira. Ele pode fazer as duas coisas. O barro é dele, ele faz o que quer. Então, desde filho de Abraão, se ele quiser levantar para honra, ele levanta. Se ele quiser levantar para desonra, ele levanta.
Então o oleiro, ele usa o barro como quer. O oleiro faz do barro como ele quiser. Ele faz esse vaso que ele vai fazer surgir do barro do jeito que ele quiser. Tá? Não existe outra mão ali com Deus, como uma cena grotesca de Ghost da vida, que vem ali Patrick Swayze ali mexendo junto com a Demi Moore, incorporado no corpo ali da Whoopi Goldman, e vai ali fazendo um vaso ali diferente. Não tem isso com Deus. Até quando ele fala de vasos preparados para honra, preparados para desonra, que alguns querem dizer que no grego ser uma voz reflexiva, não faz sentido com a linha do texto. O texto está evocando a prerrogativa de Deus e não da criatura. O direito do oleiro e não do barro. Um oleiro que faz o que quer com o barro. Deus não deixou ali o barro ali e o Patrick Swayze lá fazendo o vaso, não. Não rolou esse negócio aí, que vai revelando a idade, né? Não rolou esse esquema. Não tem essa cena grotesca na criação. Deus é o Criador que faz o que quer, faz o vaso do jeito que quer. Você já viu o vaso, já foi olaria, já foi lá no pessoal fazendo o vaso, e você já viu o vaso, de repente, tendo uma discussão com o moleiro. Pô, rapaz, mas que asa horrorosa que você colocou aí, hein? Vê se você faz o favor, desfaz esse negócio, faz uma asa direito. Ou então fala, não, eu quero ser um vaso sem asa. Eu não quero facilitar a vida de quem vai me possuir, não. Ele que arruma o jeito de me pegar. Não tem essa discussão. É ridículo você pensar em que uns vasos que se preparam, em vasos que recebem essa ação sobre si mesmos, que exercem essa ação sobre si mesmos, eles se preparar não faz sentido, porque um vaso não se prepara. Quem prepara é o oleiro. Ele diz ao barro que forma ele vai ter para que ele se transforme no vaso que ele quiser. Então o oleiro faz o que quer com esse vaso. Ele faz o vaso do jeito que ele quer e usa para o que quer. Então eu quero que esse vaso aqui vai ser honrado. Esse aqui vai ser um vaso para desonra. Nesse aqui eu vou derramar misericórdia. Nesse aqui eu vou derramar ira. Ele faz o que quer. Então o Criador faz todas essas coisas para a sua glória, que é o que Paulo vai argumentar. Ele vai dizer que se Deus, o que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia. Deus mostra a sua glória na misericórdia, mostrando também a sua glória na ira. São conceitos profundos, são conceitos graves, são coisas grandiosas para nós, porque nós, obviamente, como criaturas, que poderíamos cair na mão desse Deus que poderia derramar sua ira sobre nós, graças à sua vontade, ele derramou misericórdia. É óbvio que a gente vai pensar nisso como uma coisa grandiosa e terrível, mas Paulo está dizendo, o que nós vamos dizer? Ele criou, ele cria porque ele quer. O fundamento do argumento de Paulo é que tudo isso que Deus faz para a sua glória é possível porque Ele é o Criador. Então não importava se você era filho de Abraão. Importa foi que tipo de vaso Deus fez você ser. E Deus fez da descendência de Abraão vasos para honra e vasos para desonra. E fez isso com todos nós. Dos gentios também, muitos se converteram, se tornaram filhos de Abraão. E outros não. E outros não. Então a realidade que Paulo está demonstrando aqui, em última instância, é que nada no ser humano importa para a sua salvação, para causar a sua salvação. O ser humano ele só desfruta, ele só vivencia aquilo que Deus determinou sobre sua vida, porque Deus é o Criador. É claro que são conceitos difíceis e complicados de nós compatibilizarmos, mas, no entanto, é o que a palavra de Deus está nos ensinando. É o que o Senhor está colocando sobre nós. Afinal de contas, qual é a vontade de Deus em nossas vidas? O que Deus vai fazer sobre nós? Qual é o ponto aqui de Deus para a sua obra em nossas vidas? É claro que a gente fica pensando em tudo isso, mas Deus vai querer a minha perdição, Deus vai querer pessoas no inferno. É claro que tudo isso é muito caro para nós devido à nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Mas nós não temos o que dizer. É o que Paulo está falando. Tu, porém, o que vai dizer? Do que te queixas ainda? O
Quem pode resistir à vontade de Deus? Não tem como resistir à vontade de Deus. Essa ideia de que Deus está ali buscando a pessoa, a vontade de Deus é salvar a pessoa, e a pessoa está resistindo à vontade de Deus, ela é incompatível com Deus que faz o que quer. O que Deus sempre demonstrou é: o ser humano tem uma vontade escrava. Eu ofereço salvação, eu ofereço rios de água viva, e eles preferem cisternas rotas que retêm água. O que ele está dizendo? O ser humano é incapaz. Se não é Deus que vai lá e realiza, não vai. Mateus, por exemplo, conta lá sobre o jovem rico. Lá em Mateus 19. Jovem rico: Senhor, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é o Deus que está nos céus. Mas se quer ser perfeito, segue a lei, segue os mandamentos. Quais mandamentos? Então Jesus fala: não roubarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás. Isso aí tudo eu já tenho feito. Então se quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, vem e me segue. E aí ele sai triste. Ele está diante da oportunidade da salvação e sai triste. Por quê? Porque ele ama as riquezas. Se ele ama as riquezas, isso significa que ele não segue a lei. Significa que ele não ama o próximo como a si mesmo e que ele não ama a Deus sobre todas as coisas. E nisso se resume a lei, nisso se fundamenta a lei. O fundamento da lei é o amor, como nós vimos aí nos nossos estudos dos 10 mandamentos. Então Jesus mostrou para aquele jovem que ele não era quem ele pensava. Não houve ali um convite da parte de Jesus. O compadecimento de Jesus é uma demonstração de Jesus a realidade daquele homem, mostrando como o ser humano é perdido. Jesus ele não olha para a perdição do homem. Não, ele olha para a perdição do homem e aquilo ali é algo triste, ruim. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus não é sádico. Deus não é sádico. Mas Deus não muda a sua vontade, ele impõe a sua vontade. Não adianta. O ser humano que não segue o caminho devido, não vai ser salvo. Então Jesus mostrou: você quer ser perfeição? Você quer então atender à vontade de Deus sobre o ser humano? Você tem que seguir os mandamentos. E Jesus mostrou que aquele jovem não seguia mandamento algum. Não havia possibilidade para ele. E aí o diálogo continua com os discípulos e Jesus demonstra: olha, é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os judeus, todos eles ali: mas os ricos não são os queridinhos de Deus? Se eles são os queridinhos, não podem? Não. Mas Senhor, então quem pode? Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, qual que era a questão ali, se a gente pudesse resumir essa passagem toda? Bom mestre, o que posso eu fazer de bom para herdar a vida eterna? Nada, para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Mas o que Jesus fez, acudindo aquele homem, tendo compaixão daquele homem, foi mostrar que ele não era quem ele pensava ser. Que ele vivia de aparências, que ele não tinha justiça alguma em si mesmo. E alerta aos seus discípulos: não pensem vocês que dinheiro, essas coisas, essas aparências signifiquem algo. Para o homem é impossível, a possibilidade está toda nas mãos de Deus. Então perceba que o Evangelho acompanha o raciocínio de Paulo e toda a prerrogativa cai nas mãos do Senhor. Tá ok? Então Romanos 9, ele é esse golpe final de Paulo, explicando a predestinação e mostrando que ela é a causa do povo judeu ser o que é, de Abraão ser quem ele é, que Jesus é o foco da glória de Deus, de tudo que Deus quer realizar, e o que importa é que nós estejamos em Cristo. É isso que nos salva, é isso que demonstra que Deus decretou na eternidade que nós seremos dele. Tá ok? Agradeço você aí por esse tempo. Semana que vem a gente continua. Esse é um daqueles capítulos densos que a gente precisa trabalhar vários pontos aí, mas eu espero que essa exposição aqui de Romanos 9 tenha ajudado você a entender de uma vez por todas que não tem jeito. Deus roga para si a nossa salvação. Isso depende unicamente dele. Tá bom? Vamos orar? Deus amado, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, nos revelar a tua palavra. Obrigado por esse tempo aqui estudando e afastando de nós todo pensamento, toda ideia de que, de alguma forma, por algum motivo, a nossa salvação depende de nós. Não, Senhor, dependemos de Ti. E queremos buscar a Ti continuamente, confiando na Tua soberania, resignados diante da Tua presença, agradecidos pela Tua misericórdia revelada a nós.
E ao mesmo tempo, Deus, pelo amor que Tu revelaste que deveríamos ter pelo próximo, que também sejamos como Tu e não tenhamos prazer na perdição, na morte do ímpio. Mas reconheçamos com gratidão em nosso coração qual a grandeza da Tua misericórdia para conosco. Oramos, ó Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Até mais, meus queridos. Deus abençoe. Acompanhe logo mais o culto ao Senhor.